Vamos falar agora do princípio da irretroatividade tributária. O princípio da irretroatividade tributária tem previsão no 150, inciso 3A. 150, inciso 3A. E ele vai dizer algo que é bastante simples de entender. É vedado à União, aos Estados, etc., cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. Certo? Então, o que acontece? Você tem uma lei que instituiu um tributo ou aumentou o tributo. Essa lei pode alcançar situações ocorridas antes da publicação dessa lei? Não, certo? Isso violaria o princípio da irretroatividade, tá? Então, ele é muito parecido com o nosso princípio da retroatividade normal, lá da segurança jurídica, né? Lei não pode retroagir para atingir direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, certo? Mas isso é aplicável para o direito tributário, é bastante simples. Vem uma lei hoje instituindo o imposto sobre grandes fortunas. É dizer, eu vou pegar o Ike Batista, que tinha grande fortuna há 2 anos atrás. Pode? Claro que não pode, só pode dali para frente. É um corolário da segurança jurídica. Tá legal? Bom, isso não significa que não possam haver algumas leis retroativas no direito tributário, tá? O que não pode ter é lei que retroaja, lei que institua ou majore tributo com efeitos retroativos. Então, assim, se uma lei institui ou aumenta tributo, ela só pode ser aplicada dali para frente. Agora, tem algumas leis que têm vocação retroativa no direito tributário. No direito tributário, a gente não tem lei só que aumenta e majora tributo. Por exemplo, tem determinados tipos de leis que querem esclarecer leis antigas, são chamadas leis interpretativas. São leis que visam a fazer uma interpretação autêntica. Lembra disso que a gente aprende de processo civil, né? Quando o próprio ente que emana a norma vai e diz qual a interpretação correta daquela norma. Então, às vezes tem uma lei que não ficou muito clara. Então, é possível que uma lei posterior esclareça a forma em que a primeira lei deve ser interpretada, tá? São as leis interpretativas. Essas leis meramente interpretativas, elas têm uma vocação retroativa, certo? Eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas antes eu quero dar um outro exemplo que eu acho que vai ser muito simples de entender. Se, por exemplo, alguém comete um crime e é preso por esse crime, e vem uma lei posterior que deixa de considerar aquilo como crime, o que acontece, pessoal? Essa lei não retroage para atingir aquele que está preso? No direito tributário acontece a mesma coisa. Então, as leis que favorecem o infrator tributário, elas têm vocação retroativa. Mas essa lei que está diminuindo a pena ou deixando de considerar aquilo como infração, ela está criando o tributo? Não. Ela está majorando o tributo? Não. Então, não é que haja uma exceção ao princípio da retroatividade. Simplesmente há uma possibilidade de retroação no direito tributário em relação àquelas leis que não instituem nem majoram. Tá legal? Estou vendo um pessoal encolhido aí. Vocês querem que eu desligue o ar? Tá agradável para vocês? Não? Tá com frio, Roberto? Tá com casacado? Dá para aguentar? Então tá bom. Entenderam isso? Então, eu queria que vocês, ao lado do artigo 153A, fizessem uma remissão ao artigo 106 do CTN. Artigo 106 do CTN. O artigo 106 do CTN, Código Tributário Nacional, diz assim: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa.
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. É claro, né? Se essa interpretação gera a necessidade de aplicação de uma penalidade a alguém, aí é claro que a lei punitiva não pode retroagir, né? Então, essa lei ela tem que interpretar outras coisas, por exemplo, regras prescricionais, por exemplo. E 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado, aqui está tratando de coisa julgada, judicial. Então, não havendo coisa julgada, a lei pode retroagir quando deixe de definir um ato como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C, quando lhe comine penalidade menos severa, que é prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Entenderam? Então, são as regras todas que a gente já conhece do direito penal. São situações que retroagem para beneficiar um infrator. Tudo bem? Deixa eu dar um exemplo de lei interpretativa rapidinho. É um exemplo que é bem tosco, tá? Mas é um exemplo que normalmente os alunos acham didático. Vamos supor que haja uma lei do Imposto sobre Serviços, que é municipal, o ISS, prevendo que os veterinários que tratem de animais domésticos, deverão pagar o ISS, tá? Havendo uma isenção para aqueles veterinários que tratam de animais silvestres. Tudo bem? Então, a incidência do ISS vai ser só para veterinário que trata de animal doméstico. Para animal silvestre, o silvestre, não haverá o pagamento do ISS. Por qualquer medida de interesse público, se previu isso naquele município. Tudo bem? Entenderam a regra? Bom, aí vamos supor que vem uma pessoa que tenha uma cobra de estimação, certo? A pessoa tem uma cobra de estimação e ela domesticou a cobra, aí a cobra vai lá, eu vi isso na internet esses dias, fiquei, né? Aí a pessoa vai, aí anda com a cobra no pescoço, aí vai, né, faz carinho na cobra, aí a cobra teve um problema de escamação, sei lá, né? Começou a ter um problema dermatológico, aí vai o cara com a cobra no veterinário e fala, ó, passa uma pomada aí, sei lá, faz um tratamento para melhorar esse problema de descamação, sei lá, da cobra. E aí o veterinário vai, faz o tratamento, passa o remédio e tal, devolve a cobra para o seu dono e não paga o ISS. Por quê? Porque para animais domésticos incide o ISS, para animais silvestres não incide o ISS, certo? Mas aí alguns veterinários começam a pagar nessas circunstâncias, entendendo que animais que são silvestres, mas foram domesticados, são equiparáveis a animais domésticos. Então isso gera uma dúvida. Bom, devo pagar? Aí o cara, mas meu vizinho de porta aqui, que também é veterinário, está pagando, eu não estou pagando, não sei se eu tenho que pagar, se eu não tenho. Vai lá, cobra, pega o jornal da pessoa, não sei o quê, né? E, né, fica parada, finge de morta. Aí a cobra finge de morta. Não, está domesticada, o que eu faço, né? Aí vem uma segunda lei dizendo, animais silvestres que foram domesticados consideram-se animais domesticados, prefeitos de ISS, deve pagar o ISS. Então, esse veterinário que não pagou, ele tinha uma legítima dúvida, certo? Então, essa lei interpretativa esclareceu que nessa circunstância ele deveria pagar o tributo. Então, ele vai ter que pagar o tributo, certo? Devido. Mas não pode ser imposta uma penalidade contra ele. Não pode ser imposta uma multa. Em qualquer caso, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída
a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Entenderam o exemplo? Isso é uma lei interpretativa. O Supremo tem decisões dizendo que são constitucionais as leis interpretativas. Tá? Tem vários julgados do Supremo dizendo que são constitucionais as leis interpretativas. Se vocês quiserem colocar um ao lado do 106, eu recomendaria a ADI 605. Diz assim, a ementa: é plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação autêntica. As leis interpretativas, desde que reconhecida sua existência em nosso sistema de direito positivo, não traduzem usurpação das atribuições institucionais do judiciário e, em consequência, não ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder. O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do poder público, eventualmente configuradora de restrição gravosa ao status libertatis, ao status subjectionis, na medida em que a retroprojeção normativa da lei não gere e nem produz os efeitos referidos, nada impede que o Estado edite e preserve e prescreva atos normativos com efeitos retroativos. Então, é isso. Celso de Mello, ADI 605. Tudo bem?